O Senhor nos deu uma visão muito grande para Balneário Camboriú. Balneário Camboriú vai ser sede de um avivamento que vai impactar o mundo. Deus está restaurando uma igreja adoradora, que adora em espírito e em verdade. Uma igreja que teme a Deus e segue a palavra. Aleluia. Uma igreja onde a glória não é do homem, mas a glória é de Deus. Nós teremos uma igreja tão grande. Localmente ela vai ter 50 mil membros. Mas o nosso impacto não vai ser 50 mil pessoas, será todo o Brasil e 50 nações. Aviões e ônibus do mundo inteiro virão e dirão: Deus ainda ressuscita os mortos. Deus ainda opera maravilhas. E aqui haverá lugar para pastores, profetas, mestres, evangelistas, apóstolos. Ministérios que estão paralisados virão aqui e serão reativados, receberão destino, serão enviados. E o que vai governar esse lugar é o amor de Deus. Nós vamos ser o terror de Satanás, porque o terror de Satanás é o amor, quando você ama. Bem-vindo ao avivamento. O avivamento é quando o Espírito Santo toma o controle, já não é mais o homem. E ele já tomou conta desse lugar. Quem estava aqui quarta-feira, levanta a mão. Quarta-feira, irmão. Foi muitos sinais, muitos milagres. E não está sendo diferente hoje. Obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus. Eu faço isso aqui, eu prego, sabe? Eu fico numa crise aqui dentro de mim. Se deixar. Aleluia. Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. O louvor vai descendo. Muito obrigado. Vocês estão muito ungidos. Vai ficando aí o teclado só um pouquinho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. Pronto, pode descer lá, filha, agora. Obrigado. Diga comigo: no princípio. Todos, por favor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Obrigado, Jared. Quem não conhece o Jared, ele é mexicano, ele estuda na exousia ministerial aqui. Nós temos dormitórios aqui, acho que para quantas pessoas? 16 pessoas. Ano que vem nós vamos ter dormitório para 50 alunos que virão do Brasil e de outros países para estudarem aqui, para serem os próximos pastores, profetas das 50 nações. Amém?
No princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra no hebraico, a primeira palavra que aparece na Bíblia é a palavra Bereshit. Bereshit é composta, duas palavras em uma. Bereshit, no hebraico, B é uma preposição que diz, que significa em, por ou para. E Reshit é um substantivo que significa cabeça, significa primeiro, significa primogênito, significa preeminência, ok? E esse texto é discutido até hoje por todos os rabinos, todos os teólogos, porque a gente acha que no princípio está falando de tempo, né? Lá no princípio. Mas não é isso que está sendo falado aqui. Se a palavra no princípio fosse dar o início de alguma coisa cronológica, nós veríamos uma descrição cronológica aqui, mas não é isso que acontece. No princípio criou Deus os céus e a terra, aí ele não vai dar nenhuma ordem. Por exemplo, ele já começa dizendo, e a terra estava sem forma ou vazia. Não te diz como que a terra se tornou sem forma e vazia. Não te diz quando que Deus criou a água, por exemplo. Aí lá no livro de Jó, você vai entender que a água ela é pré-existente da terra. Olha que coisa. Então não está dando uma ordem cronológica, né? Então, por que diz no princípio? Por que não diz em primeiro lugar? Né? Que mistério tem na primeira palavra que aparece na nossa Bíblia? Bereshit. Diga comigo, Bereshit. Essa é a palavra, no princípio. Bereshit, criou Deus os céus e a terra. E aqui tem um mistério muito grande que nós vamos revelar para você. Quem está preparado? Muito bem. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Agora, lá em Colossenses 1, verso 15. Nós vamos abrir lá. Lembra que B do Bereshit significa por, para, em ou através de, ok? E Reshit significa cabeça, primogênito, preeminência, primeiro. Quem vai lembrar disso? Vai lembrar ou não vai? B significa por, para, em ou através de. Reshit significa cabeça, primeiro, primogênito, preeminência. Colossenses 1, meu Deus, Colossenses 1, 15, vai dizer assim, deixa eu achar aqui na minha, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. De quem nós estamos falando aqui? Me ajuda aí, de quem nós estamos falando aqui? De quem nós estamos falando aqui? Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, Ele é a imagem do Deus invisível, amém? E o que o texto já começa, Paulo está dando um estudo bíblico de Gênesis 1, verso 1. Olha que legal. Quem está preparado? Está preparado? Paulo está aqui dizendo, Ele é a imagem do Deus invisível, e aí ele já começa dizendo, o primogênito de toda a criação. Olha o verso 16. Porque nele, aí ó, já está agora dizendo em, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Olha como vai dizendo, tudo foi criado por Ele e para Ele. Então nós já estamos vendo todas as preposições do Bereshit aqui, por, para e em. Verso 17, e Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Agora olha só o 18, que coisa linda. Ele é a cabeça do corpo. Reshit significa
cabeça da igreja. É o princípio. Reshit significa também princípio. E o primogênito. Reshit significa primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Ou seja, Bereshit é Jesus de Nazaré. Finge que você entendeu, dá um glória a Deus aí, irmão. E se entendeu de verdade, dá um aleluia. Então a maioria entendeu. Bereshit, no princípio. Quando eu era criança, lá na escolinha dominical, na igreja presbiteriana, quem já foi presbiteriano aí? Quem já foi? Eu também já fui. E quando eu era criança, as professoras ensinavam na escolinha dominical com cartolina. Quem foi dessa época? Já dá para ver quem é mais velho aí. Naquela época não tinha projetor, né? Era cartolina. E aí, eu nunca vou esquecer de uma cartolina que a professora desenhou. Ela colocou um monte de algodãozinho na cartolina, imitando uma nuvem. Assim, 2, 3 nuvens, e no meio das nuvens ela desenhou uma janela, e atrás daquela janela estava um senhor de barba, e ela dizia: esse é o papai do céu que mora lá no céu. E desde criancinha eu entendi, né? Deus, papai do céu, mora lá no céu, atrás das nuvens, lá em cima. Quando a gente é criança, não tem problema a gente entender dessa forma, porque as crianças precisam de uma coisa simples para entender. Né? Ontem eu fui orar, meu filho estava querendo dormir, aí ele falou: papai, estou com medo. É mentira, ele só faz isso para mim ficar lá. Aí eu falei: não precisa ficar com medo, Jesus está aqui. Ele: aonde? Eu falei: no teu coração. Ele: pede para ele sair que eu quero ver ele. Ele falou assim: pede para Jesus sair que eu quero ver ele. Eu falei: não, Jesus está no teu coração, mas não dá para sair. Ele falou isso para mim ontem à noite. E aí, então a gente tem uma linguagem assim infantil. O que não pode acontecer é que a igreja continue com uma visão infantil do evangelho. Nós precisamos amadurecer e ter mais revelação, porque quanto mais revelação você tem, maior adorador você vai ser e mais uma vida de vitória e de glória você vai viver. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente faz essa imagem na nossa cabeça, Deus, papai do céu, a gente imagina que Deus está lá no céu, é ou não é? O céu é um lugar que está dentro do universo. Em algum lugar do universo existe um cantinho que é o céu. E lá nesse cantinho onde é o céu, existe outro lugar, outro pontinho, que é o trono de Deus. E Deus está sentado ali, está rodeado de anjos. Essa é a imagem que a gente coloca na cabeça. Mas hoje eu vou te levar para as alturas. Você está preparado? O verso 16 diz algo diferente. Coloca lá para mim no telão. Porque diz assim o verso 16. Porque nele, diga comigo, nele, dentro dele. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Agora o negócio mudou. Todas as coisas. O universo, você sabe qual que é o tamanho do universo? É impossível a gente saber. Ele é praticamente infinito e ainda os cientistas dizem que ele continua expandindo, vai vendo, 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros, 300 mil quilômetros, cada segundo. Agora, olha que coisa interessante. Tudo isso está dentro de Deus. Para você entender melhor, diga comigo assim: Deus não está em algum lugar dentro do universo. Como assim, pastor? Vou te explicar. O que existia
antes que o universo existisse? Só Deus, sim ou não? Segunda pergunta, fora de Deus existia alguma coisa? Se não existia nada fora de Deus, e o universo não existia, só existia Deus e não existia nada fora dele, tudo que foi criado só pôde ter sido criado dentro dele. Por isso que nele, se ele fosse feito, se Deus estivesse dentro do universo, o universo seria pré-existente de Deus, mas não, antes que houvesse qualquer outra coisa, ele é. E quando ele disse, haja, foi criado dentro dele o universo. Pela primeira vez na sua vida, você vai entender o versículo mais famoso de todos, de todos, de todos, de todos. Ele é inclusive mais famoso do que de tal maneira amou Deus ao mundo que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual que é o versículo mais conhecido do que esse? É o Pai. Qualquer religião no Brasil consegue falar o Pai Nosso. Vamos falar só a primeira parte do Pai Nosso. 1, 2, 3. Pai Nosso. Para aí. A maioria acertou e uma grande parte errou. Pastor, é impossível errar o Pai Nosso. Como que erra o Pai Nosso? Eu ouvi algumas pessoas erradas aqui. Coloca lá para mim. Mateus 6:9, um Pai Nosso. Pastor, como que eu errei? Muita gente, eu ouvi lá de longe, disse assim, ó. Disse assim, Pai Nosso que está no céu. Mas não é isso que está escrito. É Pai Nosso que está nos... Isso faz toda a diferença. Pai Nosso que está no céu dá essa ideia de que Deus está em algum lugar dentro do universo. Pai Nosso que está no céu significa que Ele preenche todos os céus, todo o universo está dentro dEle. Dá um glória a Deus aí, irmão. Mas eu tenho uma notícia para você. Quem quer saber? Então diga aí, fala, pastor. Dá uma notícia para você. O universo não está dentro de Deus Pai. O universo está dentro de Cristo Jesus. O texto de Colossenses 1,16, o nele é Jesus. A Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele é o Filho de Deus e ao mesmo tempo ele é o próprio Deus encarnado. Inclusive a Bíblia vai nos dizer em Filipenses capítulo 2, que ele sendo Deus, não usurpou a posição de Deus, e sabe o que a Bíblia diz? Esvaziou-se de si mesmo, e veio na posição de servo, ou seja, o universo estava dentro de Cristo, e Cristo se esvaziou do universo e veio na forma de homem para morrer por você e por mim. Agora olha o que diz o texto, verso 18, coloca no telão para mim, Colossenses 1:18. E ele é a cabeça, ele é o reshit do corpo, da igreja. É o princípio, diga comigo, é o princípio. Ou seja, o princípio não é um tempo marcado. O princípio é alguém. Não foi ele mesmo que disse lá em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, diga comigo, o princípio não é o tempo marcado. Diga comigo, o princípio
é Cristo. Ou seja, o primeiro versículo da Bíblia, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus todas as coisas foram criadas no princípio, em Cristo. O princípio é Cristo. Por isso que os rabinos ficam tentando decifrar por que está tão esquisito aquele texto, porque o que o texto quer dizer é que nele foram criadas todas as coisas. Mas eu tenho outra notícia incrível para você. Você está preparado? Diga, fala, pastor. A notícia mais incrível é o que se diz lá em Efésios. Você está preparado? É forte. Efésios 1, meu Deus. 3 e 4. O 3 é só de brinde, mas eu vou pregar no 4. O 3 é lindo, um dia eu vou pregar sobre ele. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora olha o 4. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Diga para mim, não, diga para o irmão que está do seu lado, eu não gosto de fazer isso, mas só faço uma vez por culto. Diga assim, sabe onde eu estava? Antes da fundação do mundo? Dentro dele. Agora o negócio ficou interessante, porque algumas pessoas estão aqui e elas acham que ela foi um acidente. Meu pai não me planejou, minha mãe não me planejou, mas o Deus dos céus e da terra te planejou. Você estava nele antes da fundação do mundo. É tão incrível isso. Você foi criado nele. Antes da fundação do mundo, você estava dentro de Deus. Isso não é incrível? Não interessa o meio de transporte que te trouxe para a terra. Né? Alguns chegaram em Balneário Camboriú de carro, outros chegaram de ônibus, outros chegaram de carroça, os outros chegaram de avião, outros chegaram de barco, outro chegou a pé, outro chegou de bicicleta. Não interessa como é que foi o meio de transporte, mas a tua origem é celestial. Ai, mas a minha mãe não me quis. Você já é pré-existente do ventre da sua mãe. Você não foi criado no ventre da sua mãe. A Bíblia diz que você foi formado, que é diferente de ser criado. Deus teve uma conversa incrível com Jeremias. Lá em Jeremias 1, versículo 4. E veio a palavra do Senhor a Jeremias dizendo... Rapaz, eu estou mais rápido que vocês aí no computador. Jeremias 1, 4. E veio a palavra... Aleluia. Jeremias 1, 4. Uma hora vai dar certo. Me ajuda, crente. Travou. Jeremias 1,4 diz, quando aparecer aí você me fala. Veio a palavra do Senhor dizendo, olha o verso 5, antes, diga comigo antes, olha aí, antes que te formasse no ventre da sua mãe, te conheci.
Ou seja, você não é criado no ventre da tua mãe, você é formado. Mas antes de formar um corpo de barro, um corpo de carne e osso, você já tinha sido criado nele. E Deus disse: eu já te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Isso aqui é muito profundo. Jeremias, o seu cérebro não vai lembrar, porque o cérebro só começa a ter lembrança a partir aproximadamente de 2, 3 e 4 anos de idade. O seu cérebro não tem lembrança, porque o cérebro foi formado no ventre da sua mãe. Mas dentro de ti tem um espírito. Você não vai lembrar agora, Jeremias, mas antes de eu te colocar nesse meio de transporte para a terra, nós tivemos uma conversa. Nós fizemos um combinado. Eu tinha combinado com você, Jeremias, que você seria um profeta para as nações. E eu venho, e esse dia era o dia do aniversário de Jeremias. E eu venho aqui, Jeremias, no dia do teu aniversário, te dizer que antes de eu te formar no ventre da sua mãe, a gente conversou essas coisas aqui, ó. Como é que seria? Como que seria esse relacionamento antes de vir no ventre da nossa mãe? Como que seria o nosso relacionamento com Deus antes? Que Ele já nos conhecia? Teu espírito, quando sente a presença de Deus, quem sentiu forte hoje a presença de Deus? Quando a gente vem num ambiente como esse, e a glória de Deus começa a se manifestar, o nosso espírito sente a presença, o nosso espírito começa a se comunicar com Ele, e a gente começa a chorar incontrolavelmente. Quem já chorou incontrolavelmente na presença de Deus? A gente não consegue segurar as lágrimas, só que a gente não consegue entender por quê. Porque no nosso cérebro não tem memória. E o sentimento é de nostalgia. É mais ou menos assim, cara, isso aqui é algo que eu conheço, que eu estava com saudade, mas eu não lembro, mas eu tenho saudade disso. O cara entra na igreja, ele nunca foi numa igreja, ele começa a chorar, ele diz: o que é isso? Eu estou chorando. E ele não aguenta, porque ele está sentindo nostalgia, porque o espírito dele lembra quando ele estava dentro de Deus. Nostalgia. Vontade de voltar para um lugar que eu não lembro qual é. O homem está à procura desse lugar. Você já achou esse lugar? O que o mundo inteiro está procurando, gastando milhões, construindo templos, entrando em cavernas, subindo montanhas, fazendo de tudo para achar. Você já achou? Sabe, Adão e Eva tinham tudo, caminhavam na plenitude da glória de Deus. E aí, você pergunta, qual foi o grande pecado de Adão e Eva? Quando eu era criança, eu não entendia. Eu até achava ruim. Poxa, por que aconteceu tudo isso? Só porque comeu de um fruto? Comeu de um fruto. Né? Diz que era coco.
Você sabia que era coco, não? A Bíblia diz assim que Adão tomou e comeu do fruto. O único fruto que você pode tomar e depois comer. Eu sei que a piada é ruim, mas ri de graça aí para mim. Tomou e comeu. Do fruto. Ai, meu Deus. Vai vendo. Adão e Eva tinham tudo. Que pecado tão grande foi esse que desgraçou o mundo inteiro? É ou não é? Hoje a gente tem esse monte de problema por causa deles. Essa barriga, tudo é culpa de Adão e Eva. Certeza que no Éden eles não engordavam. Aí, olha que coisa incrível. Por que eles perderam tudo? É muito mais grave do que a gente pensa. Adão e Eva não eram inocentes. Adão e Eva, Deus é justo, amém? Se você quer saber o grau do pecado deles, veja o grau da consequência. Que Deus é justo. A pergunta não é se eles comeram ou não comeram do fruto. A pergunta é com qual objetivo eles comeram daquele fruto. E o objetivo foi um só. Se comeres desse fruto, olha o que a serpente disse para eles: serás igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, o pecado foi que eles comeram o fruto para alcançar a independência de Deus. Se eu como desse fruto, eu não preciso mais de Deus. Eu serei como Deus. Eu terei a minha própria decisão do que é certo, do que é errado. Eu farei a minha própria vontade e eu não precisarei mais prestar contas a Deus. É por isso que eles comeram do fruto, para ser independentes de Deus. O grande pecado do homem é querer ser independente de Deus. Ser igual a Deus. Que tolice. Eles já eram imagem e semelhança de Deus. E o homem caiu. O homem perdeu tudo o que tinha, porque ele queria ser independente de Deus. Queridos, essa noite, quantas pessoas buscam a independência de Deus? Querem fazer as coisas do jeito delas. Elas querem mandar na sua própria vida. Elas querem decidir o que é certo, o que é errado, o que é bom para ela, o que é ruim para ela. E aí você vê que algumas pessoas, elas só procuram a Deus na hora da dor. Elas não procuram se submeter a Deus. Elas correm para Deus na hora do desespero apenas. Quando tudo está ruim, quando não tem mais jeito. Irmão, é incontável a quantidade de gente que entrou nessa igreja aqui. É a última coisa, a última que eu fui fazer aqui é vir aqui nessa igreja. Ah, mas que miséria, por que você não vem feliz, meu? Só vem gente assim. Olha, incontável de gente aqui, pastor, sou empresário. Nossa, eu já fico assim, né? Eu já acho estranho. Empresário? Pastor, empresário, eu conheço meio mundo, eu faço meio mundo de coisa. Aí quando você faz um pouquinho de mais pergunta, ele diz: eu estou quebrado, pastor. Então está explicado. Agora você quer Deus. Porque se não tivesse quebrado, estava lá no caixadaço, andando de lancha. Né? Agora irmão, deixa eu dizer uma coisa, Jesus não é band-aid, Jesus quer transformar a sua vida, Jesus não é uma aspirina, Ele quer te transformar corpo, alma, espírito, coração, casamento, vida com filhos, tudo. Para de querer ser independente de Deus.
A Bíblia diz que o homem que ouve a palavra de Cristo e ele as pratica, o compararei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio as águas, veio o vento, veio a tempestade, e aquela casa permaneceu de pé. Mas o homem que ouve as palavras de Deus e não as põe por prática, o compararei ao homem que edificou a sua casa sobre a areia. Na areia é legal, né? Entre aspas. Aguinha de coco, põe 2 bambu ali cravados, ali está tudo ótimo, põe uma rede, mas deixa o vento bater para ver. Tem gente querendo a vida boa. Ei, está na hora de edificar a sua casa na rocha. Quando que foi a última vez que o teu filho viu você abrindo a Bíblia e lendo a Bíblia? Ou você quer que a gente crie o seu filho? Finge que você está fazendo as coisas certas e dá um glória. Porque se você dá glória, acha que é o outro lá. Mas você está bem, amém? Dá glória a Deus, glória a Deus. Quando que foi a última vez que você se ajoelhou junto com o teu filho para orar? Edifica a sua casa na rocha. Deus essa noite está chamando pessoas para deixarem de ser independentes de Deus e se renderem completamente a Ele. Quero terminar dizendo o seguinte: Deus te conheceu antes do ventre da sua mãe. E se você quer viver essa vida que Ele e vocês combinaram antes de você nascer, você precisa se render a Ele. Eu nasci e eu cresci, com 3 meses eu fui para uma cidade chamada Altaraguaia, tinha 10 mil habitantes. Você é de Altaraguaia? Duvido. Não existe ninguém de Altaraguaia aqui. Você é de Altaraguaia? Rapaz do céu. Só aí um presente de Deus me deu aqui. Olha, eu nunca conheci alguém de Altaraguaia aqui. Por isso você achou que o cara é gente boa assim? Falei, é de Altaraguaia, só pode. Ninguém nunca ouviu falar, só eu e ele. Aí, meu irmão, da minha rua, eu morava ali em Santa Rita, morei em Altaraguaia, depois morei em Santa Rita, que é a mesma coisa. Mas assim, ó, no meio do mato, irmão, uma rua, a rua de cima da minha casa já era de terra, 10 ruas para baixo já era o rio. A gente andava com espingardinho de chumbi na rua e era normal. Depois fui para Cuiabá. Você acha que em algum momento da minha vida eu ia imaginar que eu ia ser o apóstolo Pedro Medina, que Deus ia tocar 50 nações? Mas um dia eu disse, eu me rendo a Ti. Senhor, o que nós tínhamos combinado, que meu cérebro não lembra, mas fala comigo. Antes de eu vir no ventre da minha mãe, o que a gente tinha combinado que a gente ia fazer? E Deus falou, 50 nações. Talvez você esteja vivendo uma realidade tão ruim, uma realidade tão crua, uma realidade tão sem graça, uma vida tão sem sabor. Vem dar sua vida para Jesus, que Ele vai te dar alegria, paz, paciência, amor, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Ele vai te dar destino, Ele vai mostrar quem você é nele, Ele vai te mostrar que você é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Você vai viver de vitória em vitória, de glória em glória. Aleluia! Vem entregar tudo para Jesus. O Evangelho não é um remendo,
O Evangelho não é um band-aid. O Evangelho é você voltar à origem do que nós éramos antes do Éden, 100% com Deus.